Boa noite, pessoal. Hoje, segunda-feira, dia 27/5, começamos a mais um canal do vídeo. Hoje falaremos de o que estudar, Delphi ou C Sharp. Antes disso, queria deixar uns recadinhos básicos aqui, como sempre eu faço. A Udemy está com uma promoção ainda, que vai até dia 28 amanhã, nos cursos. Então, adiantando que o meu está em promoção de novo. Quero agradecer todos os alunos inscritos nesse fim de semana e começo da semana aí. Sejam bem-vindos se estiverem assistindo esse vídeo. E queria também deixar um recadinho aí, agradecendo também o pessoal que se inscreveu no meu canal aí. Dei uma mudada aqui nos vídeos, colocando aí para falar um pouco de teoria em algumas aulas e parece que agradou mais o público, né? Não ficar aquela coisa só de ficar mostrando prática e teoria, talvez tem hora que fica cansativo. Então vou procurar dar uma revezada no assunto, de vez em quando um pouco de prática, às vezes um pouco de teoria, abordando assuntos polêmicos aí. Polêmico não, que a gente não é canal de policial, né? Mas assuntos assim que as pessoas ficam na dúvida, às vezes algum assunto novo, né? E até confesso que eu fiquei meio na dúvida o que trazer na segunda. Pensei em vários assuntos aí e falei, será que o pessoal vai gostar disso ou será que não? Mas bom, eu trouxe esse assunto aqui. Antes de mais nada, dá uma olhadinha lá na Udemy. Veja meu curso aí, adquira para você ficar um expert em banco de dados. Não falo na parte de hard, mas assim, tipo de comandos SQL, que é universal hoje em dia e faz falta para qualquer profissional, seja de qual área que seja, de web ou de desktop ou de outras áreas afins. É necessário saber banco de dados, ainda mais se você for um desenvolvedor que vai ser um desenvolvedor full stack. E para analista nem se fala, está lá no cliente ou está atendendo um cliente, tem um problema de banco, precisa arrumar aquilo na hora, numa emergência, o certo não é, mas existe, então precisa saber um pouco mais de comando SQL para ser um grande analista aí na vida, tá? Então vamos ao que interessa. Eu acredito que eu não tenha esquecido nenhum assunto. Se esquecer, vai para o outro vídeo. Então, hoje o assunto da gente aqui é Delphi versus Firebird. Até criei uns slides aqui para não esquecer e comentar melhor, tá? Então vamos falar aí primeiro da linguagem Delphi, tá? Qual que é a vantagem do Delphi? Eu coloquei algumas aqui, lógico que tem, tanto como o Delphi como o C Sharp, tem inúmeras vantagens e tem com certeza algumas desvantagens, mas adianto que eles têm mais vantagens do que desvantagens, tá? A vantagem do Delphi, linguagem difundida em todo mundo, tá? Então o Delphi ter começado aí, se eu não me engano, não posso falar com exatidão porque nos anos 90 aí eu ainda não era um profissional da área de TI, era apenas uma pessoa que estudava, né? Como todos os jovens da minha época. E então a gente não pode falar, mas eu acredito que pelo final de 97, mais ou menos por aí, o Delphi começou a ser difundido no mundo. Até a gente pode até levantar uma história aí, coisa aí, na hora de levantar com mais tempo aí, contar a história dos duas linguagens de programação, né? Perdão, só que aqui tem um erro, tá? Na verdade, estudar Pascal ou Delphi. Então vamos colocar aqui assim, no assunto aqui. Todo mundo fala Delphi, mas na verdade Delphi é a ferramenta, é Pascal, tá? Eu vou copiar isso aqui para todos os... Então, e resumindo, o que acontece?
Então, quais as vantagens de utilizar Delphi? Ou Pascal, né? Vamos falar assim. Então, para facilitar o entendimento, vamos falar Pascal ou C Sharp, Delphi ou Visual Studio. Vantagens: linguagem difundida em todo mundo. Existe milhões de softwares aí, tanto internacional como nacional, feito com Delphi, até hardware de computador, aquele software que instala impressora, essas coisas aí, já foi feito em Delphi e muitos ainda são. É uma linguagem aí que universal, assim como o C Sharp, ele é universal, ele tem muita gente que sabe, tá? Ele é feito para você desenvolver de forma rápida. Você não precisa de um projeto super bem ultra elaborado. Você tendo um projeto bem elaborado, você consegue fazer uma aplicação simples rapidamente. E aplicações complexas também. Diminui muito o tempo de desenvolvimento por ser uma aplicação que você consegue desenvolver em primeiras camadas, tá? Uma das vantagens também é o código de fácil entendimento. Como a linguagem Pascal é uma linguagem simples, se você estudar um pouquinho, você tem um curso básico aí, você consegue fazer grandes coisas. Lógico que conforme vai aumentando sua experiência, você vai fazendo cursos mais avançados, você vai desenvolver melhor. Mas muitas pessoas conseguem desenvolver rápido pela sua facilidade de entendimento. Então, um dos pontos fracos é a falta de documentação, um dos pontos fortes é a parte de entendimento do código, que é fácil. Ele é estruturado. Essa parte estruturada é uma qualidade e um defeito que logo eu vou falar a seguir. Ele ajuda muito na parte de desenvolvimento porque você já sabe que o código está logo ali em cima. Então você sabe que, puxa, eu comecei com uma variável começando zero ali e aqui em algum momento eu tenho que completar ela com valor. Então eu sei que eu consigo seguir cada etapa. Então isso aí facilita, tá? Também o desenvolvimento. Existe em larga escala no mercado. Existe centenas, pelo menos dezenas, se duvidar, de ERPs no Brasil, softwares no Brasil que eu utilizo, softwares de cartão de crédito, softwares de hardware, de maquininhas, software de leitor de código de barras, que mais que existe aí? Softwares de integração aquelas maquininhas que tem em churrascarias, que você digita a comanda, existe muitos daquele. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que você consegue fazer com Delphi. Assim como o C Sharp com o Visual Studio, né? Você consegue fazer. E ressaltando aí, ele é forte em sistemas RPs, logo em sistemas desktops. Por mais que tenha a parte de nuvem, que também é integrado com ele, você consegue integrar. Existem softwares parrudos que você depende de ter essa aplicação em desktop, como ordens de produção, controles de larga escala, processamento alto, você precisa ter software em desktop. Desvantagens do Delphi Pascal: pouco material em comparação ao C Sharp. Existe pouca documentação, não que tenha pouca, você no Google você encontra muita coisa, você encontra muitas pessoas falando, mas a escala que tem de um para o outro tem bastante diferença. E às vezes existe alguma coisinha que você não vai encontrar para fazer. Então às vezes você precisa de fazer um curso. Existem cursos? Existem bastante, até na própria Embarcadero. Se você consegue fazer um curso.
Não tem tantos cursos que nem o C Sharp, mas tem cursos. Mas documentação eu acho que ainda fica um pouquinho devendo em alguma coisa. Mas nada que você um pouco de persistência você não consiga. Procurar um pouquinho, se esforçar um pouquinho ali, você consegue. Então é uma desvantagem, mas não chega a ser uma desvantagem crítica. Vamos dizer assim, é uma desvantagem fácil. Por ser estruturado, tem muita gente que faz bagunça, faz aqueles códigos enormes, né? Que fica às vezes até complexo para a pessoa olhar. Nossa, tá na linha 10.000 e a variável começa na linha 1, tá? Existem problemas desse tipo aí. Muitas pessoas fazem bagunça e às vezes deixa difícil o entendimento em códigos em RPs antigos. Mas, se você criar, no lugar de criar um bloco enorme com várias linhas, você quebrar em funções, você arruma este problema. Mas existem pessoas que não têm a consciência disso ainda. Mas você que deve estar do meu lado aí, que é um bom programador, vai saber organizar bem o seu código em Delphi. Existem muitos Delphi 6, 7 de empresas que não atualizaram ainda, porque devido não só por causa que a empresa não quer investir, às vezes eles têm componentes próprios, que chegou uma época que todo mundo fazia componentes customizados para você, para facilitar o desenvolvimento. E esses componentes são difíceis e caros hoje em dia de você refazer numa nova ferramenta. Então existem empresas com Delphi antigo, e mais também tem empresas com Delphi novo, tá? Então uma boa dica aí, em qualquer ferramenta, procurar não usar componentes customizados, porque isso aí pode custar caro no final. É uma dificuldade que eu considero média, mas esse aqui dos itens é o que menos, na minha opinião, é desvantagem. Isso aqui porque não são todas as empresas que usam componentes customizados. E o último tópico aqui, não que não tenha, a parte de web do Delphi é muito boa também. Foi aperfeiçoando, atualizaram muito nos últimos anos para ficar aí compatível com as linguagens web do mercado. É uma IDE aí que tem bastante coisa também, assim como do C Sharp, do Visual Studio, né? Mas ela é mais ligada à parte desktop. A pessoa fala em Delphi e lembra de sistema em desktop, mas não significa que você não consegue fazer o mesmo software em C Sharp e em Pascal, tá? Agora vamos falar um pouquinho do C Sharp ou Visual Studio, né? Como um está praticamente ligado ao outro, você lembra C Sharp, você lembra de Visual Studio, você lembra de Visual Studio, você lembra de C Sharp. C Sharp é a linguagem, Visual Studio é a IDE, né? Também é uma linguagem difundida em todo o mundo, e existe muito código, tá? Não tão difundida como o Java, como o Delphi, mas está ali, muito pouca diferença, praticamente ali. Eu acredito que, pelo que eu pesquisei, os três estão empatados aí, quase. A diferença, assim, às vezes é 3, 4%, tá? No mundo, misturando web e desktop, tá? Mas é uma linguagem aí que vale muito a pena. O Visual Studio, falando um pouquinho da IDE, tem ficado bastante conhecido e bastante na moda aí, porque na verdade eles estão em aperfeiçoamento constante. Existe muita coisa, sai uma nova tecnologia, eles incluem na IDE deles, convertendo para a linguagem C Sharp. É muito bom também, tá? Então assim, você tem sempre, pensou numa ferramenta nova no mercado, daqui a pouco a Microsoft lança para você no Visual Studio. E você programa com a tecnologia nova, convertendo seu código para C Sharp.
existe muita documentação, cursos e fóruns. Isso aí não tem nem como falar. Todo mundo, como ser uma linguagem que está aí no momento, tem muita documentação, muita gente curiosa em aprender e muita gente de boa vontade ensinando. Linguagem modinha, tá? Eu coloquei aqui para brincar um pouco. É porque todo mundo que sai de uma faculdade, sai de algum curso, quer aprender o C Sharp, né? Uma linguagem que realmente é muito boa. Existe em larga escala no mercado. Isso aqui eu não deixei bem claro o que eu quis dizer, mas acho que aí inclui pessoas e ferramentas, né? Com o C Sharp, que é o Visual Studio, existe muito. Todas as empresas têm um setor praticamente para trabalhando com C Sharp. Ele é forte na parte web, com MVC e ASP.NET, ao contrário do Delphi, na minha opinião, tá? Na minha opinião, eu não sou dono da verdade. Mas ele é forte na parte de web e existem padrões de arquitetura como o MVC e o MVVM, que não está aí, né? E tem MVC com ASP.NET, ASP.NET Core, que são as tecnologias aí do momento, né? Na parte de web, que junta aí Bootstrap, CSS, JavaScript e algum que eu não estou lembrando agora, tá? Existe também, ela é orientada a objetos, eu acho que é um ponto forte e um ponto fraco, eu explico por que depois. Ponto forte porque o projeto fica muito mais bem organizado, muito mais limpo com a orientação a objeto, né? E fica muito reutilizável. Você cria alguma coisa e o que acontece? Você, em seguida, você consegue reaproveitar em vários projetos ou em várias camadas do seu projeto, né? Ou em várias partes do seu projeto. Então isso aqui é muito legal. Pode ser criado uma infinidade de coisas. Sinceramente, isso aqui é formidável. Por mais que seja uma ideia pesada, você praticamente cria o que quiser com o Visual Studio e o C Sharp junto, né? Desvantagens, tá? Parecem poucas vantagens, mas é que eu só numerei as principais, mas não significa que as desvantagens deixam a ferramenta ruim. Tudo na vida tem vantagem e desvantagem, tá? Desvantagem um pouco complexo para o pessoal que veio do Delphi. O pessoal que veio do Delphi, assim como eu, né? A gente demora um pouquinho para se adaptar, mas depois acaba gostando da ferramenta. E eu, sinceramente, eu fiquei fã da ferramenta aí, fã da linguagem C Sharp, é muito boa, mas alguns não conseguem se adaptar com a orientação a objeto, quem vem do estruturado, que é o Pascal com Delphi. A sua ideia, ela é pesada, o Visual Studio, né? Lógico que deve ter outras ferramentas no mercado, mas o principal é o Visual Studio. Ela é um pouco pesada se você instalar tudo, você às vezes tem que retirar, deixar o mínimo que você vai usar realmente. Consome bastante memória, aí se você não tiver uma máquina boa. E você, depois de uns 3, 4 anos, eu acredito, não vai até uns 8 anos, vai. Você tem que atualizar a sua máquina. Outras ferramentas, muitas não precisam, né? Ou demoram mais tempo para ser atualizada. Mas em PCs antigos, dificilmente você consegue rodar a principal ideia do C Sharp, que é o Visual Studio. Projetos e tecnologia ficam obsoletos rápidos, tá? Parece que não, mas porque como sempre sai atualizando novas tecnologias, às vezes você não encontra o componente original daquela tecnologia que você fez alguns anos atrás, tá? Então você tem que tomar cuidado, né? Que responde ao tópico de baixo, que é os profissionais que precisam se atualizar mais rapidamente, tá? Se você não se atualizar, você pode ficar ultrapassado no mercado. Não que o Delphi você não tenha que se atualizar.
Tem também, não que o Java você não tem que se atualizar, tem também. Só que eu acho que, na minha opinião, o C Sharp e o Visual Studio, você tem que se atualizar muito mais rápido, senão você fica obsoleto. Tá? Daí eu coloquei o tópico aí, que estudar então, tá? Eu estou iniciando no mercado de trabalho, ou eu sou um desenvolvedor que já tem algum tempo. Qual que eu devo priorizar? O Delphi ou C Sharp? Não, o Delphi ou C Sharp? O Delphi ou Visual Studio? O Pascal ou C Sharp? Então vamos fazer o seguinte: Delphi ou C Sharp? Como o pessoal fala aí no mercado. Qual devo estudar? Eu adianto para vocês que é os dois. Se você quer ter ser um profissional que tenha bastante oportunidades no mercado e que você consiga abrir o seu leque aí de empresas à procura sua ou de oportunidades, ou até mesmo você desenvolver seu próprio negócio, você deve estudar os dois, porque um é o Delphi e Pascal, que são linguagens que são antigas no mercado, e elas, o que acontecem? As empresas que têm os RPs, para elas trocarem, migrarem para uma tecnologia mais nova, às vezes são muito caras, às vezes elas podem ter até o dinheiro para investir, mas a demanda de você reestruturar um código antigo num projeto mais novo, às vezes fica complicado e às vezes profissionais não conseguem. Então existe muito mercado nesse tipo para implementar novas funcionalidades em RPs antigos, da correção em RPs antigos, e existe também muitas empresas que têm um RP antigo, mas desenvolvem novas soluções que integram nas nuvens, como aplicativos para celular, portais webs que utilizam parte do RP antigo, tá? Então, ou tem um RP antigo e tem um outro aplicativo, um outro sistema web que não tem nada a ver com o RP antigo, mas é mais um nicho de mercado dessa empresa. Então, às vezes as empresas procuram profissionais que consigam fazer um pouco dos dois, ou você tem uma linguagem que você é mais forte, mas consegue dar correção na outra, tá? Então é o que se fala aí de desenvolvedor full stack, full sticks. Eu não sou muito bom de inglês, eu peço desculpas, mas eu acho que é full stakes, tá? Então é isso aí que é importante. O Delphi não é menos importante que o Visual Studio ou o C Sharp, né? E o C Sharp não é menos importante ou mais importante que o Pascal e o Delphi, tá? Então, você que é um grande profissional, às vezes você está achando que tem uma oportunidade em um e tem uma outra oportunidade no outro, e vice-versa. Nada deve ser desprezado. As tecnologias que vieram há muitos anos não significam que elas não são usadas ainda. E elas provavelmente têm um tempo de vida aí pelo menos aí por uns mais 10 anos. Então você que ainda está tentando entrar no mercado de trabalho, você que está ainda tentando ampliar o seu horizonte no mercado de trabalho, olhe essas duas ferramentas. E se você sabe C Sharp, procure aprender Pascal. E se você sabe Pascal, procure aprender C Sharp. Se você sabe linguagem estruturada, procure aprender linguagem orientada a objeto. E assim como também aprender a linguagem Pascal se você tem a linguagem orientada a objeto. Todas são importantes, então vale ressaltar que vocês têm um mercado enorme aí pela frente. Só basta dar uma olhadinha nessa questão aí, que vocês aí vão longe no mercado, tá? Então isso aí era a minha dica de hoje. Estudar só C Sharp? Estudar só Pascal? Não. Procure estudar os dois, que vai te dar mais vertentes aí no mercado de trabalho. Tá, essa aí é a dica de hoje.
Eu agradeço a todos e até segunda-feira que vem.